Boa tarde, galera. Boa tarde, muito bem. Hoje, quinta-feira, nós temos aula com a Teacher Fran também. Hoje é dia 14, não, dia 15 de julho já. Nossa, amanhã é o nosso último dia de aula desse semestre. Aí nós vamos ter 2 semanas de folga, de férias e vamos retornar no dia 2 de agosto, tá? 2 semanas. Quanto tempo, hein? 15 dias. Gente, assim, ó, para iniciarmos a aula, você vai contar a historinha do esmilinguido. O título da história é Fazendo a Paz, ó. É referente a essa imagem aqui, ó. Essa aqui, ó, agora. O que será que está acontecendo no formigueiro? Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos. Isso está escrito lá no livro da vida, em Mateus capítulo 5, versículo 9. Numa tarde bem bonita, aconteciam os jogos das formigas-amigas contra as formigas salvitas. Todos participavam, uns ganhavam, outros perdiam, mas todos estavam gostando. Quer dizer, quase todos, né? Forfo estava muito chateado porque algumas salvitas estavam rindo dele. Riam porque ele era mais fofinho do que as outras formigas e por isso ele não conseguia correr tanto quanto elas. Faniquita logo percebeu que seu amigo estava triste. Então, colocou a mão no ombro dele e disse carinhosamente: Forfo, não fique assim. Não ligue para a risada delas. Pode ser que você não consiga correr muito, mas tem outras coisas que você sabe fazer muito bem. Forfo olhou admirado para Faniquita e perguntou: O que você acha que eu faço bem, Fanny? Eu já vi você jogar de goleiro e se sair muito bem. Você está sempre muito atento à bola. Com essa conversa, Forfo já se sentiu um pouco melhor. Saindo dali, Faniquita foi conversar com as salvitas que riram de Forfo e explicou que ele estava triste e aquilo não era legal de se fazer. Essas formigas procuraram Forfo, pediram desculpa e ainda o convidaram para jogar com elas. Claro que ele seria o goleiro. Nosso amigo Forfo ficou extremamente feliz. Que bom que ele ficou feliz e reconheceu que ele tem qualidades também, né? Você já defendeu um amigo da gozação de alguma turma? Isso de vez em quando acontece, a gente tem que defender os amigos da gente, não tem que? Você já foi defendido por alguém? Já foi? E como você se sentiu quando foi defendido? Quando você foi defendida por alguém, você ficou triste ou ficou feliz? Quando alguém... Triste? Mas normalmente quando a gente é defendida por alguém, a gente fica feliz porque a gente viu que alguém se importou conosco. Que mais? Que uma pessoa importa com nós. Que alguém se importa com nós, muito bem. E é isso que Deus nos ensina, a amar o próximo, não é? É ou não é? É sim. Vamos fazer uma oração? Querido e amado Pai, nós te agradecemos pela vida, por mais um dia que mesmo nublado é um dia de muita alegria, pois temos saúde e estamos perto daqueles que nós amamos e que nos amam. Te pedimos que continue nos guiando pelo caminho do bem.
Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bom, e pedimos também para que abençoe a nossa tarde, que seja uma tarde de muitos aprendizados. Hoje, se tudo der certo, a gente vai acabar o livro, esse nosso livro grande. Vamos acabar ele hoje, tá? Ficamos com algumas tarefinhas em atraso, né? Que ontem a gente não conseguiu terminar. Então, hoje a gente termina. Combinado? Então, a primeira atividade que nós vamos fazer é do livro Letrar. Ó, livro Letrar, vocês sabem, né? É o livro da manchinha roxa. E então nós vamos abrir na última página. A última. Vamos finalizar esse livro hoje, ó. Aqui a coleguinha já começou a fazer, ó. Página 48 do livro Letrar. Vamos pegar a página 48 do livro Letrar. Então, aqui na página 48, diz assim, ó. Para terminar, pegue o seu livro do conto para a gente relembrar o que aconteceu até aqui. Lá no nosso livro do conto, o primeiro conto era do Urashima Taro. O que dizia a história do Urashima Taro? Não, o do Urashima Taro. Primeiro conto do Urashima Taro era a história de um pescador que salvou quem? A tartaruga. E depois de muito tempo, quem que veio? Falar com ele, muito bem. Convidar ele para ir aonde? Pro fundo do mar. Conhecer o quê? A rainha, né? Não me lembro se era uma rainha ou se era uma princesa. Vocês não lembram? Era uma princesa? Muito bem. E ele gostou lá do fundo do mar? E ela convidou ele para se retirar ou para ficar lá com ela? Para ficar lá com ela. E ele aceitou ou não? Aceitou. E ficou muito, muito tempo. Só que com o passar de todos aqueles dias, ele começou a sentir saudades de quem? Da família e dos amigos. Muito bem. Então ele disse para a princesa, né? Eu gostaria tanto de voltar. E o que a princesa falou para ele? Pode voltar? Não pode voltar? Pode voltar. Sempre que você quiser, você pode voltar. A princesa assim ficou triste, né? Por ele querer ir embora, mas disse: se esse é seu desejo, vou deixar que você vá para a sua casa. Mas eu preciso entregar algo para você. O que era? Uma caixa. Ela disse assim, gostaria que levasse essa caixa como lembrança. Enquanto você tiver essa caixa, você vai poder voltar ao palácio sempre que você quiser, sempre que sentir saudade. Mas você deve me prometer que nunca abrirá essa caixa. Nunca, jamais. E daí o que aconteceu? Ele foi para a superfície procurar sua família. Ele encontrou? Não, e daí ele descobriu o quê? Que já foi embora. Que já tinha se passado muitos e muitos anos, né? Que daí ele perguntou do Urashima Taro, que era ele mesmo, né? E um senhor disse que Urashima era um pescador que morava por aqui. Ele foi embora e nunca mais ninguém viu ele. Então o Urashima fez o quê? Abriu a caixa que ele tinha dito que ele não ia abrir. E no instante que abriu a caixa, o que aconteceu? Ele mentiu para a princesa, né? E no instante que ele abriu a caixa, o que aconteceu? Ele ficou velho. Ele olhou para suas mãos e o que aconteceu? Velhinho, enrugadinho, né? Pois é, ele tinha passado muito tempo no palácio, tinha envelhecido.
E então ele percebeu que aquela caixa fechada era o que o mantinha jovem. A tristeza tomou conta de Urashima porque ele tinha quebrado a promessa para a princesa e como tinha passado muito tempo, ele já não tinha mais a família deles, né? E essa história nos ensinou o quê? A cumprir as nossas promessas, os nossos combinados, né? Muito bem. Então, nesse primeiro quadrinho aqui, nós fizemos um desenho para representar essa história do Urashima Taro, tá? O pessoal de casa que ainda não fez o desenho vai poder fazer aqui nesse primeiro, ó, Urashima Taro. Depois aqui do ladinho, ó, nesse que tem uma moldura azulzinha aqui, nesse aqui diz assim, o leão com sede. Vocês lembram da história do leão com sede? Não lembra? Quem lembra como é que começa a história do leão com sede? Ele foi beber água. Foi beber água e ele viu o próprio leão e ele ficou com medo. Ele foi beber água e viu um leão no reflexo da água, né? E ele ficou com medo. E no final das contas era ele mesmo, né? Credo! O leão era muito distraído e nem tinha percebido que era ele mesmo, porque lá no final ele diz assim, ó. Obrigado, amigo. O leão, e então o leão distraído foi embora, porque ele falou com o tal do leão que estava refletindo na água, que era quem? Ele mesmo, ele disse assim, senhor leão, eu rogo-lhe para que me deixe beber água em sua lagoa. Estou quase morto de sede. Se você viajar algum dia desses ao meu território e desejar beber água no meu rio, será bem-vindo. Então ele disse, vou beber água. E depois de tanto tagarelar, fechou os olhos para não se assustar daquele leão enorme que estava refletindo na água. Bebeu água, bebeu como se nunca tivesse bebido água na vida. Então atreveu-se a abrir os olhos, viu novamente aquele leão bravíssimo, sorriu para ele e o reflexo da água lhe devolveu o sorriso. Então ele disse, muito obrigado, amigo. E então o leão distraído foi-se embora. O leão do reflexo era o mesmo que estava bebendo água? Era um leão muito distraído. Então, como vocês imaginam que era essa história? Como vocês imaginam que era o leão? Vamos fazer um desenho aqui, ó, da história do leão com sede, aqui do ladinho, ó. Da história do leão com sede. Do ladinho aqui, tá, galera? Olha lá em cima, ó. No retângulo, o leão com sede. Começa com o lá, tá? Depois de desenhar o leão com sede, nós vamos para o último quadradinho, ó, retângulo, na verdade. Diz o título seguinte, o biscoito de gengibre. O que aconteceu então na história do biscoito de gengibre? Alguém sabe dizer? O senhor e a senhora estavam fazendo o quê? Eles estavam atarefados, convidaram um menino então para auxiliar eles e que se ele trabalhasse com muito afinco, ele poderia escolher no livro de receitas uma receita bem especial para fazer. Pois bem, foi assim que aconteceu. Que receita que ele, depois de fazerem muitos bolos, doces, pães, que receita que o menino resolveu fazer? O biscoito de gengibre. Então ele fez o biscoito de gengibre com muito carinho, colocou para assar e lá pelas tantas o que aconteceu? Deu um toquezinho. Quando ele abriu o forno, o que aconteceu?
Corra o mais rápido que você puder. Eu sou biscoito de gengibre, você não me pega. E ele saiu correndo. O menino, o senhor e a senhora tentaram pegar ele ou não? Tentaram. E conseguiram pegar? Então o biscoito provocou quem? O gato, a vaca tola, o gato, o cachorro nervoso, o gato preto, os homens embaixo da árvore e por último a raposa. E o que a raposa? E a raposa foi muito esperta. Ela pediu para subir no focinho dela e ela comeu o biscoito de gengibre. Só com uma mordida, é verdade. Então, ó, nesse último quadradinho vocês vão desenhar algo que lembre a história do biscoito de gengibre. Desenhar e pintar bem bonito. Feito então o último desenho do biscoito de gengibre, ali naquele amarelinho diz assim, ó: entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Que conte outra o quê? História. Muito bem. E agora nós vamos finalizar o livro Investigar. O pessoal aqui na escola já está na última página do livro Investigar, ó. Quem está em casa pode colocar a data, o dia da semana e nós vamos finalizar. Na aula anterior do livro Investigar, nós usamos uma borracha, uma colher de sobremesa e uma tampinha de garrafa PET para saber qual boiava e qual afundava. Então, os objetos que boiaram foram só a tampinha de garrafa PET. E os que afundaram, a borracha e a colher, tá? Então aqui nós vamos desenhar objetos que boiaram no primeiro quadro. O que foi que boiou? A tampinha de garrafa PET. Então nesse primeiro a gente vai desenhar uma tampinha de garrafa PET. Já que no segundo quadro nós vamos desenhar os objetos que afundaram, que foram a colher e a borracha. Muito bem. Então vamos desenhar a colher e a borracha nesse segundo quadrado aqui. A colher e a borracha. Então com esse experimento que podemos concluir? A colher é um pouquinho pesada? A borracha é um pouquinho pesada? Em relação à tampinha de garrafa PET, sim, né? Vocês podem fazer o experimento em casa de testar alguns objetos, algumas coisas para ver o que afunda e o que boia. Mas precisamos colocar uma conclusão aqui no nosso livro. O que nós podemos concluir? Podemos concluir que o mais pesado afunda ou boia? O mais pesado afunda e o mais leve? A flutuabilidade de um objeto depende do tamanho, da forma e do peso. Então, o objeto vai afundar ou boiar dependendo do peso, do tamanho e da forma que ele é. Se é algo que vai entrar água dentro, mesmo que seja leve, ele vai afundar, né? Então, eu vou escrever no quadro e vocês vão copiar aqui embaixo nessas linhas, ó. A gente vai começar na primeira linha aqui, ó. E vai escrever até o final, depois começa aqui de novo, ok? Então, tá bom. Ó, galera, a prof vai anexar a foto do que a prof escreveu aqui no quadro para vocês finalizarem aqui, tá? E assim, vamos acabando a atividade de hoje. Um beijão e espero vocês amanhã.